Ontem à noite mesmo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já dizia que vai constituir ali um grupo de trabalho para ver o que fazer com essas emendas de relator, para ver o que fazer com a decisão que o Supremo está tomando, que, na verdade, está referendando uma liminar, mas ainda não julgou o mérito. Enfim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu lhe perguntaria, primeiro, se a senhora acha que, de alguma maneira, eles vão ressuscitar esta chamada emenda secreta, e qual é o efeito desse tipo de emenda no trabalho da minoria na Câmara? A minoria fica com alguma margem de manobra para trabalhar com esse tipo de emenda, ou ela é definitivamente sufocada? Olha, pelo que a gente tem ouvido, a tentativa na própria relação do Lira nas reuniões que tem feito com o Supremo é garantir as emendas e viabilizar a transparência delas. O que eu não sei nem se é possível, né? Essas emendas, é porque muita gente não entende o que é, mas já tem emenda individual, já tem emenda de bancada. As emendas individuais de bancadas, elas respeitam, por exemplo, o princípio da imparcialidade, o princípio da equidade. Elas podem ser controladas pela transparência. Então, cada parlamentar ganha o mesmo valor para trabalhar com a sua base, você pode ver na transparência para onde foi executada essa emenda. Então, você pode fazer o questionamento dessas emendas, mas elas são emendas que têm controle social. A emenda de relator foi uma inovação no orçamento de 2020. Nunca ocorreu. O próprio TCU disse, apesar de aprovar as contas, disse que vê as emendas de relator com perplexidade, porque elas significam que uma única pessoa, que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, pode escolher para quem vão bilhões. Ele decide se vai para deputado X, e eu já vou entrar na questão da minoria, ou para deputado Y. Ele decide, hoje esse deputado aqui sustentou o governo com a pauta X, com os precatórios. Então, esse deputado merece uma emenda de X milhões. Isso é um escândalo, porque isso fere, por exemplo, o princípio que está lá na nossa lei de diretrizes orçamentárias, que você não pode ter negociação de orçamento para interferir nas pautas legislativas. E é isso que está acontecendo. A gente tem sido, eu acho que, atropelado enquanto minoria, não só por uma lógica de trator, não tem outra palavra, que as pautas têm sido tocadas na Câmara, mas esse instrumento de uma emenda que é dada para um parlamentar que apoiou uma determinada pauta, isso faz com que eles consigam, a partir da lógica do tomar lá da cá, consolidar uma base especial ali no Centrão. E mais do que isso, dependendo da bancada, não é o caso da bancada do PSOL, há uma tentativa de incidir em várias bancadas. Você fragiliza o partido, o instrumento partido, você fragiliza ali o que é a oposição na casa. Então, e você dá dinheiro público para um parlamentar para ele votar na pauta do governo, isso é compra de voto, não tem outro nome. Então, ontem eu ouvi... Oi, diga lá. Deputada, não, isso tem se falado muito. Fabíola, desculpa. Imagina, dessa questão da compra de votos. No entanto, o recado que fica para a sociedade como um todo, e o entendimento, às vezes, é de uma força do presidente Bolsonaro, apesar de, muitas vezes, a oposição não reconhecer. Que recado que fica político nesse sentido, deputada, sobre a força, neste momento, do presidente Bolsonaro, que conseguiu ali, dentro de vários partidos, nos quais fica claro que é contra Bolsonaro, no entanto, apoia o presidente Bolsonaro nos bastidores. Como é que a senhora vê essa questão da força de Bolsonaro política neste momento? Esse é um ponto importante, Fabíola. Acho que, primeiro, Bolsonaro tem a maior rejeição desde o início do seu governo. A gente tem uma situação dramática, a gente tem metade da população vivendo sob insegurança alimentar, 20 milhões de famintos, recorde de desemprego, um cenário em que a gestão do que foi a maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas foi terrível. Tive agora no Rio, a quantidade de pessoas em situação de rua é um negócio escandaloso.
a cena de pessoas catando lixo para alimentar seus filhos. Então, esse é o Brasil de Bolsonaro. Esse mesmo Bolsonaro, com a sua base, que acabou com o Bolsa Família, que congelou o salário mínimo, que diminuiu o auxílio emergencial de R$600 para uma média de R$300. Então, socialmente, Bolsonaro está numa queda livre, porque, lamentavelmente, fez uma gestão muito danosa para o povo, uma gestão da destruição mesmo. Mais de 9 crimes contra a humanidade, conforme apurou a CPI da Covid. Agora, ele precisou recorrer à mesma lógica da velha política, que se apresentou como o maior responsável de vou enfrentar o Centrão, vou enfrentar a velha política, e hoje, para ter algum apoio político, para, de alguma maneira, ter uma boia de salvação para 22, tá mais envolvido do que nunca na mais velha e carcomida política. Que não só o toma lá da cá, que já existia antes, teve uma inovação no processo legislativo do orçamento, para ampliar o toma lá da cá, para impedir o controle social da transparência na lógica do toma lá da cá. E Bolsonaro está até a cabeça envolvido com isso. Então, e essa é a forma dele respirar. Alia-se a setores do Centrão para conseguir uma boia de salvação. Tanto que, eu termino com isso, a PEC dos precatórios, você tem ali uma flexibilização na regra de ouro, ali no teto de gastos, mas você faz isso por um ano, em ano eleitoral. Não se sabe, então, se isso vai ser necessário para pagar o Auxílio Brasil, coisa que a PEC não diz, mas é o argumento que eles estão trazendo, o que vai ser em 23? Em 23 não tem mais povo com fome? O cara destruiu um programa que tem limites, mas que estava há quase 20 anos, de alguma maneira, nesse Brasil de proporções continentais, ajudando as pessoas a comerem. E para viabilizar um auxílio pago por uma mudança, uma engenharia de calote ali, uma manobra fiscal, então, que é oportunista, eleitoreira, baseada no calote, e que, infelizmente, não vai resolver estruturalmente o problema do povo. Então, se ele pode ganhar apoio político, para terminar, ele está cada vez mais perdendo apoio popular.